E você tinha várias ferramentas. E aí, com o tempo, foi se unificando e colocando todas essas funções em uma ferramenta só. Por isso que se chama multímetro, tá? Esse aqui a gente vai deixar de lado. Por quê? Porque isso aqui é uma função que é utilizada para medir a isolação de cabos. É usado um conector banana para isso, tá? Essa função a gente elimina porque eu, particularmente, eu vou falar bem a verdade, tá? Eu aí, em 25, 26 anos de carreira, eu nunca usei isso aqui. E tô dando informação para vocês relacionada ao manual do fabricante, tá? Aqui, onde diz aqui, ó, com, significa comum. É onde você coloca sempre o cabo preto, tá? Comum, cabo preto aqui, ó. Ok? Esse vermelhinho aqui, ele tem o V e o símbolozinho de resistência aqui, né? Letra grega ômega. Aqui, onde você vai medir tensão, você vai medir resistência, então você coloca a ponta vermelha. Isso aqui a gente chama de ponta de prova, tá? Isso aqui, ó, ponta de prova. Por quê? Porque você vai colocar elas diretamente no componente para ter aí as provas reais, né? Aqui ele já mostra as tensões máximas que ele é capaz de medir. Tensão contínua, 1000 volts. Tensão alternada, 750 volts, máximo, né? Aqui mostra o modelo do componente, que ele é fabricado de acordo com as especificações da certificação europeia. Modelo tal, né? Mostra aqui certinho. Esse botão aqui, Hold aqui, é o botão que você aperta para ele cravar a medição. Então, você fez uma medição ali num lugar ruim, você às vezes colocou lá o alicate a perímetro, está medindo, não consegue ver. Então, você faz isso, ele vai travar essa medição. A hora que você tirar, ele vai continuar mostrando a medição, até que você resete ela, tá? Vamos lá, então. Isso aqui a gente chama de disco seletor, ele faz a seleção do que você quer medir, tá? Nós temos aqui ACA, significa A de corrente, e CA de alternada, tá? Então, eu posso medir corrente alternada até 200 ampere ou até 1000 ampere, tá? Professor, como eu meço a corrente? Isso aqui é um alicate amperímetro, tá? O cabo precisa passar por dentro dele para que eu possa ter a medição da corrente, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Para medir a corrente elétrica dessa tomada, eu preciso acessar o condutor de fase. Aqui nós temos fase, neutro e terra. Eu preciso acessar o condutor de fase, vir com o alicate, tá? Passar por ele e fechar. Ele tem que fechar para que eu possa fazer essa medição. Então tá aqui, ó, né, para que eu possa fazer essa medição. Eu vou instalar ali um soprador térmico, que é um equipamento potente, e a gente vai ver a medição ali. Eu conectei um soprador térmico aqui, tá? Observem que a garra está abraçando a face. Então, olha só. Eu sei que esse soprador térmico não tem 1000 amperes jamais. Então, eu vou colocar aqui na escala de 200. Mas sempre comece pela mais alta, tá? Olha ali, ó, quando eu colocar na potência mínima. Nós temos 3 amperes. Quando eu colocar na máxima, nós temos 6,1 ampere, tá? Entenderam? Assim que ele faz a medição da corrente. Então, você já aprendeu a medir a corrente elétrica, tá? Tá aqui, ó. 200 ampere e 1000 ampere. Se você não tiver certeza, coloca direto em 1000, tá? E aí depois você baixa. Agora a gente vai medir a tensão elétrica. Esse segundo aqui, ó, é ACV. Ele tá falando sobre a tensão elétrica alternada, tá? É a que a gente tem nas tomadas das nossas casas, nas indústrias, nos estabelecimentos comerciais, tá? Onde você liga o seu televisor, seu ar-condicionado, seu micro-ondas. Aqui ele já disse que a escala máxima é 750 volts. Como eu faço a medição? Nós temos aqui uma tomada, tá? Uma tomadinha aqui, ó. Então, como é que eu faço essa medição? Uma ponta de prova vai num lado da tomada e a outra no outro. Não importa se você vai fazer assim ou assim, tá? Não tem polaridade a tensão elétrica alternada. Então, uma ponta de prova aqui e uma ali, tá? Olha ali, ó. Nós estamos com 200 e... Ele oscila porque às vezes você acaba desencostando ali dos metais lá dentro da tomada, tá? Ali, ó, tá com 215
15, 216 volts. Aqui a tensão é 220 com fase e neutro, tá bom? Aqui nós temos a opção de medir tensão contínua, que é o que tem na bateria do carro. Vamos vir aqui para tensão contínua até 1000 volts, que é o que tem na bateria do carro, nas pilhas, tá? Saindo de determinadas fontes de energia. Então, lembra da pilha, da bateria 9 volts, da bateria do seu carro. Tá simples. Na tensão alternada, que é o que tem nas tomadas, não tem polaridade. Na contínua tem, tá? Então, na contínua, o vermelho vai no positivo e o preto no negativo. Ah, como é que eu sei? Positivo é representado pelo mais, aqui, ó, mais, e negativo é representado pelo menos. Então, eu sei que se eu colocar aqui o meu vermelho no positivo e o meu preto no negativo, eu vou ter a medição da tensão da bateria, tá? Tá ali, ó, 9 volts. A bateria tá carregadinha, tá oscilando entre 9 e 10. Professor, e se eu inverter, vai queimar? Não, se eu inverter, ele vai ler, mas vai ler... Olha ali, ó, tá lendo também, mas observe que ele tem um menos ali, ó, agora, ó. Estão vendo aqui, ó? Esse menos diz que eu estou fazendo a leitura, mas eu estou fazendo a leitura com as pontas de prova invertidas. E no momento que eu faço a medição correta, vermelho no positivo e preto no negativo, ele dá a medição. Essa bateria está carregadinha, tá? Pilha, a mesma coisa. Polo positivo da pilha desse lado, tem um mais aqui, ó, né? Tá meio brilhante, mas acho que vocês conseguem ver. Tem um mais aqui, ó. E tem um menos aqui, ó, né? Da mesma forma, o preto vai aqui no negativo e o vermelho no positivo. Olha ali, ó. Ela está dando entre 1 e 2. Porque essa pilha é 1,5 volt. Como eu não tenho uma quarta escala, ele vai mostrar 1 ou 2. Se eu tivesse uma quarta escala, ele estaria mostrando 1,5, que seria 1,5 volt. Tá aqui, ó. Ah, professor, e se eu medir ao contrário? Ele vai medir, só que com menos lá, aparecendo menos aqui, vocês estão vendo, ó. Ó, entenderam? Vamos medir novamente aqui a nossa bateria. Preto no negativo, vermelho no positivo. Digamos que eu estou fazendo a medição num ponto ruim, de difícil acesso, que eu não consigo ver o visor. O que eu vou fazer? Eu vou apertar essa tecla Hold aqui, ó, e vou soltar. Olha ali, ó, que ele manteve a medição. Vocês estão vendo? Ele cravou a medição. Às vezes você testa alguma coisa que é difícil você ver aqui no visor, né? Às vezes está escuro, alguma coisa. Então, olha só. E aí, ele cravou a medição. No momento que eu apertar, ele vai voltar ao normal, tá? Achei bem interessante essa função. Observe que as funções aqui de cima se repetem embaixo. Então, da mesma forma que eu tenho essas funções de desligado, medir corrente, tensão alternada, contínua, resistência, eu tenho aqui, ó. Mesma coisa, ó. Estou medindo corrente, tensão contínua e resistência. Mesma coisa, ele só repete. Então, às vezes, você está com o disco para um lado ou para o outro, tá? Ele só repetiu as mesmas funções, estão vendo? É como se estivesse espelhando de um lado para o outro, tá? Com o carro desligado, o multímetro, você coloca o preto aqui onde está escrito comum e o vermelho onde está escrito tensão. Vai, bota o vermelho no mais e o preto aqui no polo negativo, tá? Liga o multímetro, botando o multímetro aqui no 20 volts, tá vendo? Se a bateria está dando 12,25, ela está partindo para final, porque aí já está baixo. O mínimo que tem que bater aqui com o carro desligado é 12,3. Quando ela está com a carga plena, ela vai até 12,6. Eu vou mostrar aqui no próprio manual da LA, tá vendo ali, ó? 12,3 a 12,5 carregada. Como testar essas fontes de tensão com um multímetro digital? Vou mostrar como que testa a tensão de saída dela. No caso dessa fonte aqui, ela é uma fonte de 12 volts. Vou colocar ela aqui na tomada. Vou pegar aqui o multímetro.
como ela é uma fonte de 12 volts, eu vou colocar aqui na escala de tensão contínua na escala de 20 volts. Aqui, ó, 20 volts, que vai medir o valor mais correto. Para testar agora, muito fácil. Vou ajeitar aqui. Pega a ponta vermelha do multímetro e coloca dentro da ponta da fonte. E aqui. Pega a ponta vermelha e coloca nessa parte cinza aqui da fonte. Apareceu ali o valor 12,2 volts. Significa que essa fonte a tensão de saída está correta. Está muito boa. Pode ser um pouco mais que 12 volts ou um pouco menos que 12 volts. Nem sempre é exato. E no caso tem um outro teste, que é o teste de corrente, que são os amperes. Que no caso eu posso fazer um outro vídeo mostrando como que testa. Que para testar a corrente, que no caso os amperes, precisa ter alguma carga, algum aparelho que consuma a corrente dela. Então é isso. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Valeu! Agora nós temos aqui a escala de continuidade, né? Olha ali, ó. Você tem um som, ele emite um sinal sonoro. O que ele faz na continuidade? Ele injeta uma pequena tensão entre esse positivo, que quando você faz isso aqui é como se estivesse fechando o interruptor. Essa tensão, ela volta e fecha o circuito e liga um buzzerzinho, que é como se fosse um sinalzinho sonoro lá dentro. Tá aqui, ó. Continuidade, você consegue fazer a medição de circuitos para ver se estão interrompidos ou não, tá? Sempre faça a medição de continuidade com o sistema desligado, desenergizado, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero saber se esse botão está funcionando quando eu aperto ele aqui, ó. Então, olha só, nós temos as duas partes dos contatos aqui. Então, não tem energia, eu coloco uma parte em cada lado, ok? E eu vou apertar o botão. Se ele estiver funcionando, ele vai dar o bipzinho lá, aqui, ó. Ó. Entendeu? Ou seja, o botão está funcionando. Se eu apertasse e não estivesse funcionando, ou a bateria estaria fraca, ou o botão estaria estragado. Da mesma forma, um cabo elétrico. Se o cabo elétrico está partido, ele não vai emitir o som, porque eu não tenho uma continuidade. Agora, se o cabo elétrico não está partindo, ele vai emitir o som, tá? Um rolo de fio, ó. Vamos pegar a ponta principal do rolo de fio, ó. Ó, continuidade. Numa ponta e na outra ponta, ó. Beleza, o fio... É pra ver se o fio não tá rompido, se é o mesmo fio. Isso, pra ver se o fio tá certo, não tá rompido. Você pode fazer o seu circuito normal que vai funcionar. Ou mais um exemplo de continuidade que é muito usual, né? O pessoal usa muito, é para ver se o nosso disjuntor tá passando corrente. É colocar num polo do disjuntor e no outro, ó. Aí. Pra ver se tá funcionando. Se ele tá funcionando. Ou se tá ligado, né? Isso. Se desligar ele não pode passar. Entendeu? Uhum. Isso aqui é um exemplo muito bom de continuidade. Então a gente vai medir agora a resistência elétrica, tá? Esse aqui embaixo aqui, ó. Tem um símbolozinho aqui da letra grega ômega. 20K é a mesma coisa que 20.000 ohms, tá? Por quê? Porque o K é 1000. Então, se você tem 1K, né, você teria 1 kΩ, ou mesma coisa que 1000 ohms. Como eu tenho 20, eu tenho 20.000 ohms, tá? Que é a forma de se ler a resistência elétrica. Então a gente não encosta a mão na medição, tá? Porque o corpo tem resistência elétrica também. Não tem polaridade. Eu vou pegar esse resistor aqui, ó. A gente vê muito em circuitos eletrônicos. Vou só dar uma enroladinha aqui só para travar ele aqui, ó, né? Dá uma enroladinha aqui também só para travar ele, para a gente poder fazer a medição. E ele já mostra a medição da minha resistência elétrica aqui, tá? Então esse aqui deve ser de 1K, acredito eu, tá? Ele tá muito próximo aqui de chegar a 1, então deve ser 1K esse aqui. Aumentando seu conhecimento, como testar a resistência do nosso chuveiro aqui? Se está boa ou está ruim, ó. Então essa aqui é a resistência do chuveiro, certo?
eu tenho 3 pontos aqui do chuveiro, ó, da resistência. Pego a chave seletor do multímetro, ó, e levo na escala de 2000 ohms. E nessa escala aqui, ó, vou introduzir uma ponta aqui do terminal do multímetro, certo? Aqui nos conformes e a outra aqui, ó. Beleza? E obtivemos ali, ó, 310 ohms, certo? E colocamos no outro aqui, ó, uma resistência aqui também, ó, um pouquinho menor, 18 ohms. Então chegamos à conclusão que a resistência elétrica do nosso chuveiro está tudo nos conformes, perfeito? Caso ela tivesse interrompida, é só trocar a resistência ou emendar como um quebra-galho. Qualquer dúvida, deixa eu comentar no canal, compartilha e obrigado, amigo. E assim a gente faz as medições elétricas, tá? É um equipamento bem simples, vocês observaram. Então as principais funções foram ensinadas aí para que vocês possam